Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o nosso tema hoje é os números do coronavírus. Nós vamos fazer uma pequena análise do número de pessoas infectadas no Brasil e no mundo. Eu me chamo José Jailton Júnior e sou professor da Universidade Federal do Pará. Nós vamos listar aqui os 5 países com mais casos registrados até o momento. Em primeiro lugar, nós temos os Estados Unidos com 2.511.453 pessoas infectadas de Covid-19. Em segundo lugar, nós temos o Brasil com 1.280.054 pessoas. Em terceiro lugar, nós temos a Rússia com 627.646 pessoas. Em quarto lugar, nós temos a Índia com 508.953 pessoas. E em quinto lugar, nós temos o Reino Unido com 309.360 pessoas. Deixando claro que esses dados são até o dia 27 de junho de 2020. O que é importante deixar claro aqui? Que cada país tem uma realidade diferente de outro país. E cada país tem uma população diferente do outro país. Então é importante fazer uma análise do número de casos em relação à população daquele país. Por exemplo, a população aproximada dos Estados Unidos é de 328 milhões de pessoas. Isso significa dizer que 0,7% da população dos Estados Unidos foi infectada com Covid-19. Já no caso do Brasil, em que a população aproximada é de 210 milhões, isso significa dizer que 0,6% da população brasileira foi infectada com Covid-19. No caso da Rússia, a sua população aproximada é de 144 milhões de pessoas. Isso representa 0,4% da população infectada. Já no caso da Índia, em que a sua população é de 1.353 milhões, representa uma parcela de 0,03% de pessoas da população da Índia infectada. E no caso do Reino Unido, cuja a população aproximada é de 66 milhões, representa uma parcela de 0,4% da população do Reino Unido infectada. Então vejo aí, por exemplo, que a parcela da Índia é menor devido ao tamanho da sua população. E se nós fizéssemos essa análise para todos os outros países que registraram casos de Covid-19, nós destacaríamos aqui o Chile. Por que o Chile? O Chile registrou 267.766 pessoas infectadas com Covid-19. E a população do Chile é de 18 milhões. Isso representa 1,4% da população do Chile foi infectada com Covid-19. E até o momento é o país que teve o maior percentual de sua população infectada com Covid-19. E destacando isso, dos números de casos infectados, de pessoas infectadas, nós também podemos fazer uma outra análise, que é já a questão da taxa de letalidade. A taxa de letalidade representa o percentual de pessoas infectadas que vieram a falecer. Então nós vamos fazer essa análise de novo em relação aos 5 países que mais registraram casos até o momento. Então aqui os Estados Unidos, como nós citamos, é o país com mais casos registrados. O Brasil em segundo, nós temos a Rússia, a Índia e o Reino Unido. Vamos começar aqui então pelos Estados Unidos, que nós já dissemos que registrou até o momento 2.511.453 pessoas infectadas. O número de mortes registradas até o momento nos Estados Unidos é de 127.419 pessoas. Então agora nós podemos verificar a taxa de letalidade, que é o percentual de pessoas infectadas que faleceram. Essa taxa de letalidade dos Estados Unidos equivale a 5%. E aí é importante deixar claro para não confundir. 5% da população dos Estados Unidos faleceu de Covid-19? Não, não é 5% da população. É 5% de 2.511.453 pessoas. Então a taxa de letalidade, ela verifica o percentual em relação ao total do número de casos. E por que é importante demonstrar a taxa de letalidade? Para poder saber se o combate à doença naquele país está sendo eficiente ou não. Então, é claro que quanto menor a taxa de letalidade,
maior está sendo o sucesso no combate à doença. Então, no caso dos Estados Unidos, 127.419 pessoas faleceram, equivale a 5% do total de pessoas infectadas. Já no caso aqui do Brasil, por exemplo, que nós tivemos 1.280.054 pessoas infectadas. O número de mortes registradas foi de 57.070 pessoas. Isso representa uma taxa de letalidade de 4,4% aproximada, ou seja, 4,4% das pessoas infectadas vieram a falecer, 4% desse total de casos registrados. No caso da Rússia, nós já citamos que foram 627.646 pessoas infectadas e o número de mortes registradas foi de 8.969 pessoas. Isso representa uma taxa de letalidade de 1,4% aproximada. Veja que é uma porcentagem menor em relação ao Brasil e Estados Unidos. No caso da Índia, que teve 508.953 pessoas infectadas, o número de mortes registradas foi de 15.685 pessoas, o que representa aproximadamente 3% de letalidade. 3% das pessoas que foram infectadas vieram a falecer. E no caso aqui do Reino Unido, que são 309.360 pessoas infectadas, o número de mortes registradas até o momento foi de 43.514 pessoas, o que representa uma taxa de letalidade de 14%. Observe que é um valor muito maior quando nós comparamos com os outros países. Ou seja, 14% das pessoas infectadas no Reino Unido vieram a falecer, o que é um percentual alto, o que mostra que talvez tenha algum problema, alguma falha no combate à doença. E se nós fôssemos analisar a taxa de letalidade em relação aos outros países, estendêssemos essa análise aos outros países, nós destacaremos aqui a Bélgica. Por que a Bélgica? A Bélgica teve até o momento 61.209 casos registrados e o número de mortes de 9.732 pessoas, o que representa uma taxa de letalidade de 15,8%, ou seja, 15,8% das pessoas infectadas vieram a falecer. O caso da Bélgica, ou seja, é a maior taxa de letalidade no mundo registrada até o momento. Então, fazendo essas análises de número de casos e de taxa de letalidade, nós também podemos fazer essa análise aqui em relação ao estado do Pará. O estado do Pará teve registrado até o momento 100.443 pessoas. Repetindo, 100.443 pessoas. Lembrando que esses dados são até o dia 27 também. A população do estado do Pará é aproximadamente de 8 milhões. Isso representa que 1,2% da população no Pará foi infectada com Covid-19. Veja que esse número chega próximo ao do Chile, mais de 1% da população infectada. 100.443 casos registrados em uma população aproximada de 8 milhões. E também nós podemos verificar a taxa de letalidade no estado do Pará. Ou seja, o número de casos de 100.443 e o número de mortes, 4.845 mortes, o que dá uma taxa de letalidade de 4,8%. Fica próximo, digamos, à média nacional do Brasil. Então é importante fazer essa análise do número de casos em relação à população e também é importante fazer a análise em relação à taxa de letalidade para mostrar a eficiência do combate à doença. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Um grande abraço.